descritos como, não somente como aeronaves especificamente que se deslocam e tal, mas também como um local que se materializa e transita entre os mundos. Ó, o que eu posso dizer é o seguinte: o buraco é bem mais embaixo. Você começa a escavar para ver, você vai descobrir que isso pode ter relação com um processo que foi vivido na era medieval, que a gente fica, para nós chegou como Idade das Trevas, né? Como se uma escuridão pairasse sobre a Idade Média. Sim. Mas talvez a coisa seja diferente do que chega para nós na historiografia. E aí há de se entender que historiografia não é história. Historiografia é a narrativa que se escolhe adotar para a história, né? Posso citar aqui Napoleão, que disse que a história é um conjunto de mentiras aceitas, ou mentiras sobre as quais se chegou a um acordo, né? Então, não necessariamente o que está na história é aquilo que de fato aconteceu, né? A história ela serve meio que como um eixo, Verdade. mas não que ela vai. Os galhos ali que se expandem, né? E que contam a história realmente, às vezes a gente não tem acesso. Isso quando ela não é totalmente suprimida e falseada, como em alguns casos, Sim. né? A gente está falando do Egito, mas eu citei a Tartária. Na Tartária, por exemplo, existe um documento da CIA que foi desclassificado, que fala que a Tartária foi totalmente suprimida pelos comunistas da União Soviética. Eles realmente quiseram apagar todos os traços da existência da Tartária, para que não houvesse uma tradição que focasse no nacionalismo tártaro da Sei. região, né? Quem habita, por exemplo, existem os tártaros da Crimeia, que é uma região ainda muito disputada. É uma etnia que descende desses caras. Ali você tem histórias que falam de um tal de Gengis Khan, que Caramba. não é o Gengis Khan da Mongólia É que a o. gente tem Sei. hoje. É o Gengis Khan da Tartária. É o mesmo Gengis Khan, só que a história dele é contada Contada diferente. como se fosse da. Exatamente. Ele não é do jeito que contam. Inclusive, as descrições artísticas que foram feitas nos séculos anteriores pintavam tanto Gengis Khan quanto seus descendentes com uma outra etnia, com uma outra aparência. Nada a ver com aquela que a gente tem lá, que chega pra gente no filme, na série Sim. ou nos livros. Então, a questão é. Então, provavelmente, esses caras mais recentes, Tartária, Antiga Índia, China, igrejas medievais, arquitetura gótica, muito provavelmente eles tinham acesso a um conhecimento que era um conhecimento que os antigos egípcios já tinham, só que numa escala muito mais original, tá? Porque os antigos egípcios, e isso é tradição do Egito, tá? A história do Egito é dividida em 3 fases que a gente conhece hoje na egiptologia, tá? A mais recente é a dos faraós, as dinastias e tal, que a gente conhece. E os faraós eram o quê? Eram reis divinos. Eles consideravam-se descendentes dos deuses egípcios. Então, que deuses mesmo. Eu sei que todo mundo, que vocês são cristãos, né? Eu Sim. também sou, a maioria que está assistindo talvez seja, mas muito embora não sendo, deuses nessa concepção da mitologia não significa equiparar esse ser ao mesmo conceito do Deus bíblico. Eles são, na verdade, o equivalente a seres imortais e não eterno. Eterno é só o Criador, segundo Sim. a concepção bíblica, e na mitologia também é assim. Se você lê, por exemplo, Timeu e Crítias de Platão, ele fala isso bem claramente, que existe um Deus criador que não tinha nenhum tipo de defeito, de qualidades negativas, e ele que criou os deuses que eram adorados pelo panteão grego, Zeus e companhia limitada. Então, esses são imortais. O eterno, ele está fora dessa classificação. Feita essa consideração, os deuses egípcios, mesma coisa. Então, os deuses egípcios, eu vinha falando que foram 3 fases, né? Eu falei da última, que é a dos faraós. A do meio é a era daqueles que governaram depois dos deuses. É assim que eles eram chamados. É o período pré-dinástico.
os que governaram depois dos deuses. E a mitologia egípcia fala que os primeiros que governaram, isso é mitologia, deles, né, foram os próprios deuses. Que são aqueles cabeça de cachorro, Que esses ali daí? você tem esse seria o Anubis, né? O Sim. cabeça de cachorro, no caso, é cabeça de chacal, né? Seria o Anubis, que ele se torna um guardião dos mortos, né? Guardião do mundo dos mortos, Sim. que para eles era o submundo. Eles iam para o submundo para acessar. Aí alguns pesquisadores já falam que é para acessar uma outra dimensão e tal, mas é para o submundo, basicamente. É curioso isso, né? Então, eles veneravam dessa forma. Tem o Osíris, né? Osíris, toda a mitologia egípcia, se você pegar aquele filme mesmo que tem, que é bem conhecido, Deuses do Egito, fala em tese dessa era que esses seres governaram sobre a Terra. Então você teria essas três fases: deuses governando, aí aqueles que governaram depois dos deuses e depois os faraós. Quando você faz uma mitologia comparada e você vai na mitologia mesopotâmica, que é a dos Anunnakis, no caso, Sei. a babilônica, né? Ou, na verdade, a suméria e a acadiana, que a babilônica é mais recente, é a mesma coisa. Inclusive tem um achado arqueológico que é a lista dos reis sumérios. E ela volta até, segundo está escrito, 450 mil anos antes do dilúvio. Essa é a cronologia, não é antes de Cristo. Não existia, né? Ainda não foi antes de Cristo, então antes do dilúvio. Então, um dos personagens que é citado ali, por exemplo, já nos mais recentes, quase, né, isso já depois do dilúvio, né, é Nimrod, que é o cara da Torre de Babel da Bíblia. O cara que tentou construir a Torre de Babel lá na mesma região, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: é a mesma coisa. A mitologia suméria fala do período governado pelos deuses, que eles chamavam de deuses, né? O prole do príncipe, Anunnakis, etc. E depois dos que governaram depois deles, né? Que você vai passar ali por seres humanos mesmo, né? E depois até chegar nos reis mais recentes, que é aqueles que a gente tem na história, basicamente. Nabucodonosor, etc, né? Então seria essa relação. O Egito também tem isso, né? E você acha que é possível construir isso daí com a tecnologia de hoje? Já acho que praticamente seria impossível, né? Escavar tão fundo assim. Você acha que tem alguma coisa sobrenatural ali na sua visão? Então, com certeza não teria como construir, nem para baixo e nem se fosse. Pra cima também. Vamos supor que na época o solo fosse 2 quilômetros para baixo. Né? Vamos imaginar que fosse o caso. E eles construíram aquilo simplesmente sobre a terra. Vamos dizer assim, não subterrâneo. Então, mesmo assim, não teria como fazer. Era impossível. Agora é para fazer para baixo ainda. É tão complicado quanto, né? A gente pode colocar assim, né? Enfim, é muito difícil imaginar isso, né? Porque você imagina você construir um Burj Khalifa para baixo, basicamente, em termos de tamanho. Né? Tudo bem, é só um poço, um cilindro, daí 8 no caso, né? E todos com uma espiral ao redor. Que material é esse? Que será essa espiral? É mesmo, né? Que material é esse, exatamente? Então a questão é assim: aí as pessoas começam a ficar com medo dessas descobertas, né? Porque os caras vêm e anunciam isso, e aí o pessoal já começa a falar: não, isso aí os caras estão viajando, isso aí já estão interpretando demais. Beleza. Só que esses caras, eles são cientistas especializados nessa área, eles têm artigo científico publicado em 2022, que foi o que deixou eles conhecidos por isso, basicamente, já relacionados a outra pirâmide, a primeira, a Quéops, né? Então, quer dizer, você não está falando de uma teoria lançada ao vento e tal. Não, os caras fazem isso. Eles conhecem a tecnologia. O cara é o trabalho deles, né? É o tipo de tecnologia que ela vai ser usada. Assim, eu também não me aprofundei muito, assim, vamos ser franco, né? Eu não me aprofundei muito sobre a tecnologia. Mas o que se pressupõe é que essa tecnologia em questão ela é utilizada para outras finalidades, né? Como, por exemplo, tanto encontrar cidades antigas, mas também para encontrar minério, para descobrir se tem petróleo. Sim. Quer dizer, então, não é uma coisa que inventaram agora. Inventamos essa tecnologia, então nós inventamos a tecnologia, nós descobrimos esses dados e estamos publicando. Não. Já é utilizada. É uma tecnologia que é usada para campos de pesquisa,
para a economia. Então, o cara que interpreta esses dados, né, ele, em tese, ele já está habituado a saber que certo padrão corresponde a um tipo de estrutura, a um tipo de material específico Sim. ali de baixo. Então, enfim, eu acho que a ciência ela deveria pelo menos se dar o benefício da dúvida, né? Uma vez que são cientistas com artigos científicos publicados que estão fazendo essa alegação. E aí depois a gente discute, né? Então... Mas é legal, Márcio, você trazer todas essas informações, porque eu vi pouco material, né? Eu vi muita gente falando, olha, surgiu e tal. Outras pessoas falando, não, é só um estudo, não tem nada a ver, é só uma foto. Mas é uma coisa que você falou, né? Uma coisa que você falou pô, as pessoas utilizam no mundo real, dia a dia, para descobrir petróleo, descobrir outros campos do estudo, né? Aí vem uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, fala, não, nada a ver isso daí e tal, mas é uma coisa meio sobrenatural, né? Eu vi até um rapaz, um estudioso aí, né? Ele tava falando que as pirâmides, elas são utilizadas como usina mesmo de energia ali, né? E sobrenatural que ele coloca, né? Ele coloca que dentro daquela câmera pequenininha lá, era alguma coisa para sair, tipo, uma energia muito grande. Talvez até para servir, agora, já que é para entrar na questão sobrenatural, metafísica, né? Talvez até para servir de portal. Porque quando você fala dos Vimanas, eles não eram simplesmente. Vou puxando para a Índia, que é um formato parecido, Sim. são os palácios voadores, né? Eles não eram. Eles são descritos nos épicos sânscrito, né, que são a base do hinduísmo e que contém as tradições védicas, eles são descritos como não somente como aeronaves especificamente que se deslocam e tal, mas também como um local que se materializa e transita entre os mundos, entre o mundo físico e o mundo metafísico, que os indianos chamavam de akasha, o éter, né? Seria o akasha é o conceito védico e o éter é o conceito grego. Né? Então, mas é a mesma coisa. Os sábios gregos foram para a Índia e tiveram contato com os sábios da Índia e eles chegaram à conclusão que eles estavam falando da mesma coisa. Akasha tem um conceito mais interessante, que é o ar que os deuses respiram. O ar que aqueles seres que eles chamavam de deuses, no caso, respiram. Então, ou seja, isso é pura metafísica. O que significa metafísica? Além da física. Então, pode ser que essas tecnologias elas realmente operassem a um nível não apenas físico, levando em conta que a nossa ciência é toda materialista. Ela olha daqui para frente e só busca quantificar as coisas. Né? Tudo aquilo que está além dos nossos sentidos, vamos dizer assim, ou para cá dos nossos sentidos, a gente consegue observar e detectar. Tudo aquilo que não entra nos nossos sentidos físicos, a gente não observa. Talvez esses seres, por serem mais avançados e essas tecnologias, tivessem esses conhecimentos. Então eles enxergavam isso, encaravam isso de uma forma mais científica. E uma coisa que eu sempre falo, né, Márcio? Imagina a tecnologia que a gente teve hoje no avanço dos últimos 20 anos. 20 anos eu tô colocando ainda, nos últimos 10. É absurdo o avanço, né? Imagina jogar isso daí pra não sei quantos anos pra frente. É coisas que vai ser muito complicado. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo